Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos revisar aqui as sílabas tônicas, a classificação das sílabas tônicas nas palavras. Então, para classificar uma palavra, você tem que, eu gosto de falar para os alunos, sempre chamar a palavra lá no portão. Então, se você chamar a palavra amigo, amigo, qual que é a sílaba que se estende? Geralmente a sílaba que se estende, geralmente não. A sílaba que se estende quando você chama no portão é a sílaba tônica, ok? Esse é o primeiro ponto que você precisa lembrar. As sílabas tônicas, elas nem sempre são acentuadas. Nós só vamos acentuar para marcar a diferença, digamos assim. Então, por exemplo, na língua portuguesa, nós temos muitas regras para para acentuar as palavras paroxítonas. Por quê? Porque as palavras paroxítonas são as mais abundantes na língua portuguesa. Então, a gente só vai acentuar aquelas que são, entre aspas, as diferentonas. Agora, palavras proparoxítonas, são poucas, relativamente poucas as palavras proparoxítonas na língua portuguesa. Por isso, nós vamos acentuar todas elas, ok? E essa é a regra mais chuchuzinho, porque se é proparoxítona, se você chamou no portão, mágica, é acentuada um má, porque é uma proparoxítona. Vamos falar um pouquinho das classificações, tá? Para vocês lembrarem. São quatro, né? 4 classificações. As palavras podem ser oxítonas quando a última sílaba for mais forte. Elas podem ser paroxítonas quando é a penúltima mais forte. E elas podem ser proparoxítonas se ela for 1, 2, 3, a antepenúltima. E notem, a gente sempre começa a contagem de trás para frente, sempre do final da palavra para o começo dela. É muito comum eu ver alunos falando assim, não, a gente acentua as proparoxítonas, é a primeira sílaba. Não necessariamente será a primeira sílaba. É lógico que mágica, técnico, são palavras proparoxítonas e é a primeira, só que a gente tem que contar de trás para frente. Porque, por exemplo, a palavra, sei lá, a palavra gramática. Gramática. Então, é a antepenúltima, não é a primeira, porque a gente teve uma sílaba antes ali. Gramática. Teve o gra antes, ok? E aí a quarta possibilidade são as monossílabas, que podem ser ou tônicas ou átonas. E aí eu vou explicar também aqui para vocês. Vou mostrar aqui a tela para vocês irem acompanhando. Muito bem, tá aqui. Muito bem. Então, as palavras, sempre que tiver 2 ou mais sílabas, sempre vai ter uma sílaba tônica, e a gente não pode falar que toda palavra tem uma sílaba tônica, porque afinal existem as palavras que são monossílabas átonas, ou seja, a monossílaba átona não tem, é uma palavra e não vai ter uma sílaba tônica, ok? Mas se tiver 2 ou mais sílabas, sempre vai ter uma sílaba mais forte, tá? Aí eu dei alguns exemplos aqui. Amizade, verão, música. Então, percebe, quando a gente chama no portão para brincar, geladeira, é a sílaba que se estende um tempinho a mais, digamos assim. Essa vai ser a sua sílaba tônica. E nem sempre a sílaba tônica será acentuada, ok? Vamos falar aqui sobre as possibilidades. Então, a gente tem as oxítonas, quando é a última mais forte, já disse, aqui é só para poder revisar e vocês irem acompanhando. Então, jacaré, cipó, crochê. Então, aqui, bati. Então, a última sílaba é a mais forte, a última. E aí, nós só vamos acentuar as oxítonas se elas terminarem em a, e, o, em, ou ens, né? Aqui todos os plurais também. Ei, ou eis, oi, ou ois, el, ou els, ok? Que são os ditonguinhos aqui, depois a gente vai falar sobre isso também. Então, essas são as regras para a acentuação das oxítonas, e as oxítonas sempre são a última sílaba mais forte, tá? Próxima classificação são as paroxítonas. As paroxítonas, penúltima, não é exatamente a do meio, né? A penúltima, segunda de trás para frente. E, por exemplo, açúcar, bônus, casinha. E olha aqui, que não precisa ter acento. Até aqui nas oxítonas eu coloquei todas acentuadas, mas não é obrigatório. Por exemplo, urubu. Urubu também é uma oxítona e não é acentuada. Outro ponto, coração. Coração é uma palavra oxítona e não é acentuada. Lembra, o tio não é considerado um acento, ele é uma marca de nasalização, porque o som ele vai passar por aqui, vai passar meio que pelo nariz para sair. Então, ele é um som nasal, ele marca essa nasalização, então coração não tem acento. E é interessante lembrar disso, porque na língua portuguesa a gente não tem nenhuma palavra que tenha 2 acentos ao mesmo tempo. Isso acontece lá no francês, em outras línguas, aqui não, graças a Deus, né? Seria muita coisa para lembrar, né? E deixa eu ver, então a palavra órgão,
por exemplo, aquilo que a gente tem lá dentro do corpo humano, dentro da gente, órgão tem acento no O e tem o tio. Então, só tem um acento, porque o tio não é um acento, tá bom? Muito bem, continuando. Então, oxítonas, a última é mais forte, pode ou não ser acentuada. Paroxítonas é a penúltima e pode ou não ser acentuada, ok? As regras, aí tem um monte de regra. Tem o rouxinol, tem os ditongos, vamos ver aqui, ó. R, quando termina com R, L, N, X, TS, ans, ou ans, uns, ons, os, is e eis. Essas são as terminações que, se a palavra estiver terminando assim e a penúltima for mais forte, o acento vai ser obrigatório, ok? Penúltima mais forte, paroxítona, as regrinhas aqui, depois a gente vai treinar tudo isso. E a proparoxítona, que é o chuchuzinho, né? A regra mais tranquila. Não há exceções, sempre que for a antepenúltima, a mais forte, não a primeira. Lembra disso? Quando for a antepenúltima, será acentuada, e já era. Então, por exemplo, âncora, metafísica, retângulo. Então, lembra que não é a primeira, é a terceira de trás para frente, antepenúltima. E as monossílabas, né? Os monossílabos, os vocábulos monossílabos. Então, nós temos duas possibilidades. Monossílabo, lembrando, é quando tem apenas uma sílaba e essa única sílaba forma uma palavra. Se ela for tônica, ela tem sentido completo, digamos assim. Você pode usar ela separadamente, digamos assim, e ela vai ter um sentido, que nem a palavra pé, a palavra ser, a palavra três. Então, essas palavras, substantivos, geralmente, verbos, adjetivo, se tiver azul. Então, essas palavras que têm uma única... Não, azul são duas sílabas, esquece o azul, tá bom? Quando você tem apenas uma sílaba, e eu lembrei do blue. Bom, enfim, não vou cortar, continuando. Quando você tem monossílabos, você tem apenas uma única sílaba, e elas podem ser tônicas ou elas podem ser átonas. As tônicas é quando tem uma única sílaba e ela vai ter sentido sozinha. Pode ou não ter acento. Já as átonas, elas nunca vão ter acento, nunca vão ter acento, e elas vão estar sempre relacionadas com outra palavra. Então, por exemplo, o artigo a, o artigo o, quando você usa na frase, só vai ter sentido se estiver determinando um substantivo. Por isso que a gente fala que é átona, é fraco e vai estar sempre apoiado em outra palavra. Diferente da palavra pé, que é uma monossílaba tônica, e ela sozinha tem o sentido completo, ok? E é isso. Então, oxítonas, última mais forte, paroxítona, penúltima mais forte, proparoxítona, antepenúltima mais forte, e a monossílaba tem uma única sílaba, tá? E as monossílabas podem ser tônicas ou átonas. E o só vai ser acentuado quando termina em A, E, O e seus plurais, EL, EI e OI e seus plurais, ok? Deixei aqui alguns exemplos. Quem é meu aluno vai receber esse resumo aqui para poder olhar, para poder revisar, para poder estudar, e mais 2 exercícios dinâmicos e um de escrita. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem lá no WhatsApp para eu poder ajudar vocês. E se você não é meu aluno, vem para o clã, entre em contato, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!